Hoje em dia, ler o The New York Times e outras propagandas da máfia casariana é como ler o Právida, pouco antes da queda da União Soviética. Ninguém mais acredita em mentiras. No entanto, mesmo estas mídias estão sendo forçadas a relatar que a União Europeia Socialista Soviética está em apuros. Isso, porque o presidente do ZEUA, Donald Trump, e o presidente russo, Vladimir Putin, concordaram que seu inimigo comum é a máfia casariana e estão agindo sobre isso de muitas maneiras, como veremos abaixo. Retornaremos a isso. Mas, primeiro, vamos dar uma olhada em duas recentes pesquisas de opinião, que mostram que a máfia casariana perdeu o controle no ZEUA. A primeira é uma pesquisa do Axios, que mostra que 92% dos republicanos e 72% dos americanos acreditam que as maiores e tradicionais fontes de notícias relatam notícias que sabem ser boatos, falsas ou propositadamente enganosas. Outro fato é uma pesquisa do Gallup que perguntou aos americanos sobre o que eles estavam preocupados. O aquecimento global não teve nenhum registro nada e a Rússia ficou com menos de 1%, apesar de uma massiva e prolongada campanha da mafiosa mídia casariana promover essas duas questões como as preocupações mais importantes do planeta. Isto é justamente como foi com o Právida, verdade, pouco antes da queda da União Soviética controlada pela máfia casariana. A mídia de propaganda casariana, também, foi atingida por uma devastadora bomba da verdade, lançada pelo presidente russo Vladimir Putin na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de 16 de julho com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Putin falou para centenas de jornalistas e propagandistas que os associados de negócios da neoconservadora corretora de energia Browder ganharam mais de 1,5 bilhão dólares americanos na Rússia, nunca pagaram impostos, nem na Rússia nem nos Estados Unidos e, ainda assim, o dinheiro escapou do país, sendo transferido para os Estados Unidos, quando enviaram uma enorme quantia, cerca de 400 milhões de dólares americanos, como uma contribuição para o país, para a campanha de Hillary Clinton. Apenas esta verdade detonou toda a campanha do Russiagate contra Trump, que os casarianos esperavam que os salvasse. No entanto, eles não serão salvos, porque perderam totalmente o controle do aparato militar e de inteligência. Fontes do Pentágono dizem que as informações fornecidas por Putin sobre a Browder ajudarão a destruir Hillary Sukabala. Além disso, o mais recente desertor de alto perfil do controle casariano é o ex-diretor de inteligência nacional James Clapper, dizem fontes do Pentágono. Clapper nunca esqueceu seu juramento militar e os horrores dos tribunais militares como general de 3 estrelas da Força Aérea, o SAF, e que atirou Obama sob o ônibus, disseram as fontes. O depoimento de Clapper pode mandar Hillary Clinton, o ex-diretor do FBI James Comey, o ex-diretor da CIA John Brennan e outros traidores para a forca. De fato, Clapper pode ter agido em conjunto com o almirante Mike Rogers, da National Security Agency e os chefes do Estado-Maior o tempo todo, dizem as fontes do Pentágono. O fato de que o Departamento de Estado do ZEUA retirou uma declaração culpando a Rússia pela queda do voo 17 da Malásia sobre a Ucrânia, um dia depois do encontro de Trump com Putin, pode ser um sinal de que essa é a questão que derrubará o ex-presidente Barack, candidato da Manchúria, Obama. Também, existem outros sinais de que esse incidente poderia ser importante. Um deles é a prisão do ex-presidente da Malásia Najib Razak devido a um escândalo de corrupção de 4,5 bilhões de dólares americanos. Este é um grande problema porque, neste escândalo, a trilha levou ao Rothschild Bank AG em Zurique, na Suíça. Este banco, por sua vez, é uma subsidiária da filial francesa da Rothschild Co., com sede em Paris e controlado pela família Rothschild. Esta investigação,
juntamente com o depoimento de Clapper, é susceptível de implicar a filial francesa dos Rothschilds no sequestro dos voos 370-17 da Malásia. Este avião, na realidade uma aeronave de segunda mão comprada da Malásia, foi sequestrado na Malásia e enviado via Tel Aviv para a Flórida, onde foi carregado com armas nucleares e usado pelo antigo regime para ameaçar 58 líderes reunidos na Holanda para um encontro de segurança nuclear. Após o voo 370, foi repintado para o voo 17, lotado com cadáveres e enviado para a Ucrânia, onde foi abatido, numa vã tentativa de iniciar uma guerra nuclear com a Rússia. O ponto aqui é que o testemunho de Razak e Clapper, juntamente com a trilha do escândalo malaio, levou diretamente ao ramo francês dos Rothschilds. Os Rothschilds franceses possuem enorme influência na Ásia. Por exemplo, Zhou Enlai, o primeiro premier da China comunista, bem como o ex-líder Deng Xiaoping e muitos outros, foram todos educados na França por comunistas franceses. Esses comunistas franceses eram agentes da máfia casariana, provavelmente financiados pelos Rothschilds franceses, de acordo com um professor comunista francês que participou da Revolução Comunista Chinesa e suas consequências. A filha do ministro das Finanças do Japão, Taro Aso, também está vinculada com a filial francesa dos Rothschilds. Eles usam Aso, entre outros, para comprar apoio para o seu governo secreto na Ásia de gangsters chineses e japoneses, de acordo com um colaborador próximo de Aso. Isso ajuda a confirmar o que a NSA tem nos dito sobre a influência dos Rothschild na China e no Japão. Os Rothschilds franceses, também, enviaram um representante para se reunir com a Sociedade Dragão Branco, SDB, após o ataque nuclear em 11 de março de 2011 resultando no tsunami e o assassinato em massa no Japão, para ameaçar com outros ataques, disseram as fontes da SDB. Eles recuaram, após receberem ameaças contrárias, como a de atacar a ilha de La Palma no Atlântico com armas de terremoto e enviar um tsunami de 100 metros para a costa leste do Zewa, disseram as fontes. Vocês podem confirmar que, imediatamente após o ataque de Fukushima ocorreu um enorme e inexplicável enxame de terremotos em La Palma. Por sua vez, o ramo suíço foi educadamente solicitado pelas famílias reais asiáticas para devolver o ouro roubado que vinha usando para financiar o BRICS e o G7. Se nenhuma resposta satisfatória estiver disponível, forças especiais e possivelmente armas nucleares serão empregadas, prometem os membros da SDB. O fato de Trump ter dito à CBS News que a UE de propriedade de Rothschild era um inimigo e de também sugerir de que não arriscaria uma terceira guerra mundial para proteger países europeus, mostra que esses países não têm mais forças militares para apoiá-los. Portanto, é apenas uma questão de tempo de como e quando a Rússia e o ZEUA removerão controladores Rothschild da UE. Enquanto isso, no ZEUA, muitas batalhas ainda estão por vir. O médico cardiologista de George W. Bush foi morto na semana passada, o que levou fontes do Pentágono a dizer que este incidente poderia provocar os disparos das armas de agosto. As armas de agosto podem ser necessárias para preparar uma segunda reunião, dessa vez de cúpula com Trump e Putin, que fontes do Pentágono dizem que pode acontecer em setembro. Presumivelmente, a informação dada por Putin a Trump ajudará o Pentágono a convidar quem mais precisa participar da reunião no ZEUA. Fontes do Pentágono ofereceram o seguinte indício sobre o que esperar. Depois de chamar seus seguidores de superelite, Trump teve o poder de derrubar não só o Vale do Silício e Hollywood, mas também o Federal Reserve Board e a Big Pharma. Além disso, fontes do Pentágono dizem que a eleição no Zimbábue, que deve ocorrer no dia 30 de julho,
será importante para que o ouro africano seja necessário para sustentar uma nova moeda africana como parte da próxima revisão monetária global, num sinal de que os antigos governantes sabem do que está escrito na parede. Henry Kissinger, que apenas presidiu uma reunião da Bilderberg, na Itália, disse que Trump pode ser uma daquelas figuras da história que aparecem de tempos em tempos para marcar o fim de uma era e forçar tais governantes a desistirem de suas velhas pretensões. Isso soa como uma declaração de rendição.